Pela primeira vez em 6 meses, Banco Central diminui a previsão de inflação. A projeção de momento é que os preços vão aumentar 5,66% em 2025. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,66 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 793. Assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo e, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 13,25%, feche o ano em 15%. Aliás, nesta quarta-feira, o Banco Central deve anunciar uma nova elevação da Selic para 14,25%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Os brasileiros pretendem comprar menos nos próximos meses. É o que continua indicando o ICF, Indicador de Intenção de Consumo das Famílias, calculado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. O índice fechou março em 102,7 pontos, 1,4% a menos do que o registrado em março do ano passado, mantendo a tendência de queda registrada nos últimos 6 meses. No entanto, como está acima dos 100 pontos, a CNC entende que o otimismo se mantém. É que quando o ICF está acima desse patamar, indica uma percepção geral de satisfação com as condições econômicas no curto e médio prazos. Para calcular o ICF, a CNC leva em conta 7 indicadores: emprego, renda e nível de consumo, perspectiva de consumo e perspectiva profissional, e também a avaliação do acesso ao crédito e do momento atual para a aquisição de bens duráveis. Ainda de acordo com a pesquisa, as famílias de menor renda têm sido as mais afetadas pelo cenário atual e apresentam insatisfação com relação ao consumo. Mas, segundo a CNC, a intenção de consumir tanto das famílias que recebem mais de 10 salários mínimos quanto das que recebem menos caiu em março. Já a análise por gênero revela a queda somente da intenção de consumo entre os homens, de 2,4% na comparação anual. Entre as mulheres, a intenção subiu 0,2% em relação a março de 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo federal pretende ampliar a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Para o ministro, a ampliação da mistura de etanol pode reduzir o preço do combustível em até 13 centavos por litro e diminuir a dependência do Brasil da importação de gasolina. A expectativa do governo é que a mudança também ajude no controle da inflação e reduza a emissão de 1 milhão de toneladas de gases poluentes. Além disso, o aumento da proporção de álcool na gasolina pode impulsionar a produção nacional de etanol, com investimento estimado em 9 bilhões de reais no setor. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia comprovaram a viabilidade técnica da nova mistura. A proposta deve ser analisada pelo Conselho Nacional de Política Energética ainda este ano, com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima. A plataforma Contrata Mais Brasil completou 1 mês de operação com 17 contratações de microempreendedores individuais mês realizadas por órgãos públicos em 10 municípios brasileiros. A iniciativa foi lançada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. A ferramenta simplifica a contratação de prestadores de serviços de manutenção e pequenos reparos para fomentar as economias locais. O MGI registra até o momento a adesão de 187 instituições públicas contratantes à plataforma, o que inclui
órgãos de 132 municípios, como prefeituras, câmaras municipais e outras entidades. Além disso, mais de 1.200 MEIs inscritos no Contrata Mais Brasil já estão aptos a oferecer propostas e atender demandas de serviços nas cidades. Cerca de 60 oportunidades de negócios já foram lançadas até o momento por meio do programa. O Contrata Mais Brasil é a plataforma de oportunidades de negócios do governo brasileiro 100% gratuita que conecta de forma simples e rápida compradores públicos da União, estados e municípios e fornecedores em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai! Informação UniBF 22 99951 0907. A determinação do governo federal de zerar a alíquota de importação da sardinha em conserva pode significar uma ameaça à indústria pesqueira do Brasil. Além disso, a decisão pode acabar com mais de 30 mil empregos diretos. A informação consta em publicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Segundo o presidente do colegiado, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, a medida pode atrair consequências, como o colapso da cadeia produtiva desse produto, sem apresentar qualquer benefício real ao consumidor. Atualmente, a sardinha em conserva corresponde a 75% do faturamento do setor pesqueiro do país. Até então, a importação do produto era taxada em 32%, o que garantia proteção ao setor industrial brasileiro contra a concorrência predatória de países asiáticos. A partir dessa isenção, os consumidores brasileiros poderão abandonar a produção nacional e fazer a troca por importações, o que causará impacto direto na frota pesqueira e na renda dos trabalhadores da área, de acordo com a FPA. Para o colegiado, os estados mais afetados com a medida são Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essas unidades da federação respondem por 90% da produção nacional. A projeção é de que 25 mil empregos diretos e outros 42 mil indiretos estejam em risco. Em meio a esse contexto, Lupion afirma que a inflação da sardinha em conserva foi de somente 1,12% no ano passado, enquanto a inflação geral do Brasil ficou em 4,83%. Na avaliação do presidente da FPA, abre aspas, o governo está destruindo empregos e fragilizando a economia sem nenhum ganho real para o consumidor. Fecha aspas. Diante desse cenário, a FPA apresentou algumas medidas emergenciais, como alternativas para evitar prejuízos à indústria brasileira, além de garantir preços acessíveis ao consumidor. Entre elas, está a manutenção da alíquota zero para a sardinha congelada, beneficiando diretamente os produtores nacionais. Reportagem Marquesan Araújo. Vendas de veículos 0 km disparam no país em fevereiro. Foram emplacadas cerca de 185 mil unidades, número 11% maior que no mesmo período do ano passado e que representa a alta de 8% em relação a janeiro deste ano. Os dados foram divulgados pela Anfavea, a entidade que reúne os fabricantes. Já o total de veículos fabricados no país foi ainda maior, 217 mil unidades, o melhor resultado para fevereiro desde 2019. Um dos motivos é o fato de que, além das vendas no mercado interno, as exportações estão aquecidas em 2025. Do começo do ano para cá, quase 77 mil veículos fabricados aqui foram para outros países, alta de 55% na comparação com o mesmo período de 2024. Pouco mais da metade das exportações tem como destino a Argentina. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O sistema judiciário brasileiro terminou 2024 com 139.100 processos por erro médico aguardando julgamento. São ações protocoladas na Justiça que envolvem questões como danos morais e materiais na prestação de serviços de saúde. Processos por erro médico têm crescido no Brasil. A alta entre 2020 e 2024 beira 160%, considerando apenas a passagem de 2023 para 2024.
2024, o crescimento das ações judiciais relacionadas a danos causados por falhas na saúde chega a 506%. No ano passado, foram protocoladas 74.358 novas ações do tipo, contra 12.268 registradas no ano anterior. E a Justiça não tem dado conta do volume de casos. Dos pouco mais de 74 mil processos abertos em 2024, cerca de 56.400 foram julgados, 139.100 ficaram pendentes. Em 2020, só para comparação, a Justiça terminou o ano com 77.052 processos aguardando julgamento, 80,5% a menos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Metade dos brasileiros caiu em algum golpe financeiro em 2024. Levantamento da Serasa mostra ainda que o índice cresceu na comparação com o ano anterior, quando cerca de 40% da população tinham sido vítimas de fraude. 54% de quem caiu em algum golpe perdeu dinheiro. O uso indevido do cartão de crédito foi o tipo de fraude mais comum. Ainda assim, cerca de 60% da população consideram ele um meio de pagamento seguro. Os boletos falsos e as fraudes no Pix aparecem na segunda posição. O cenário só não foi pior porque cerca de 53% das tentativas de fraude registradas no país foram evitadas de alguma maneira. Caso elas se confirmassem, poderiam causar prejuízos na casa de 51 bilhões de reais. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A Semana Epidemiológica 10 de 2025, que corresponde aos dias 2 a 8 de março, aponta que houve um aumento de 5,09% na média móvel de casos de Covid-19 e de 37,5% na média móvel de óbitos pela doença no período em comparação à semana anterior. Em 2025, até 8 de março, foram notificados 148.328 casos e 891 óbitos pela doença no país. As unidades federativas com maiores taxas de incidência, variando de 14,7 a 106,1 casos por 100 mil habitantes, foram Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Roraima. Na semana 10 de 2025, foram notificados 11.467 casos de Covid-19 no país, com uma incidência de 5,37 a cada 100 mil habitantes. Os óbitos reportados na semana somaram 193. Os dados compõem um informe sobre Covid-19 no país do Ministério da Saúde. O documento aponta que na vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, foram notificados 7.009 casos hospitalizados em 2025 até a Semana Epidemiológica 10 de 2025, com identificação de vírus respiratórios. Além disso, o informe indica que o vírus sincial respiratório, VSR, ainda apresenta tendência de alta identificada na vigilância laboratorial e entre os casos de SRAG, conforme os dados nas últimas semanas. Como nas semanas epidemiológicas 8 a 10, houve predominância de 26% de VSR nos casos, já rinovírus e Covid-19 de 30% e 29%, respectivamente. Em relação aos óbitos por SRAG, no mesmo período, a Covid-19 se destacou com 83% dos registros. Segundo o informe do Ministério, nas últimas semanas houve instabilidade no sistema. Com isso, há casos represados que estão sendo informados com atraso nesta semana. Os estados que não conseguiram atualizar seus dados foram Acre, Ceará, Piauí, Paraná e Rondônia. No último boletim Infogripe da Fiocruz, 10 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, com tendência de aumento no longo prazo, sendo Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Em relação aos casos de SRAG entre idosos associados à Covid-19, há uma incidência moderada nos estados de Mato Grosso e Tocantins, com tendência de crescimento apenas em Tocantins. Reportagem Bianca Mingotti.
O Ministério da Educação alerta que o prazo para cadastro do PED-MEI, licenciaturas, Programa de Incentivo à Formação de Professores, termina em 30 de março. Para garantir a primeira parcela da bolsa, os estudantes devem concluir a inscrição na plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O programa é voltado para alunos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, Programa Universidade para Todos ProUni ou Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que alcançaram pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024. Inscrições feitas após o prazo ainda vão ser aceitas, mas o pagamento da bolsa vai ocorrer posteriormente. A bolsa oferece R$ 1.050 por mês, dos quais R$ 700 podem ser sacados e R$ 350 são depositados em uma poupança, resgatáveis após o ingresso do professor na rede pública dentro de 5 anos após a formatura. O PED-MEI Licenciaturas integra o programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar a carreira docente e fortalecer a educação pública. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Mais de 25 mil pessoas tiveram dados vazados ligados ao Pix. O Banco Central identificou um incidente de segurança com informações pessoais de usuários do sistema de pagamento instantâneo. Segundo a autoridade monetária, ocorreram falhas pontuais nos sistemas, mas não foram expostos dados sensíveis, como senhas, movimentações ou saldos financeiros em contas. Os dados vazados, de acordo com o Banco Central, são de natureza cadastral, vinculados a 25.349 chaves Pix. Essas informações não permitem movimentações de recursos nem acesso às contas. A instituição informou que já foram adotadas medidas e que um incidente tem impacto baixo para o usuário. Quem teve os dados cadastrais vazados vai ser notificado exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking, de acordo com o Banco Central. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.